Sonhos. Instituto Homem. Descubra a simplicidade em viver bem. Hora de falar de artes, é o bate-papo de todas as manhãs em 102,9 FM e também em áudio e vídeo para a galera que está no YouTube. Obrigado a você que nos acompanha de forma digital em youtube.com/rádio Band Vale FM. E se perdeu o bate-papo, pode ver lá, pode ver no seu agregador de podcasts, aí pode nos ouvir. Também tem diversas formas para nos acompanhar. Antônio Carlos, seja bem-vindo. Excelente quarta-feira de rodada da Série A2, hein? Bom dia para você, Cláudio Nicolini, aos amigos todos que nos acompanham. Se me permitis, amado mestre, pode nos ouvir também pelo orelhão, né, que está acabando. Você bota uma ficha, liga para a rádio e fica nos ouvindo, como bem falou aí a Carol Serra. Faltou colocar na matéria do orelhão, Nicolini, o Zé da Galera, que em 82, né, agitou todo o Brasil. Jô Soares lá como Zé da Galera. Alô, Tele! Tele! Alô, Tele! Bota a ponta, Tele! Lembra dele lá no orelhão, os mais antigos, obviamente. Foi um personagem extraordinário, né? Jô Soares. Palitinho na boca aqui, Jô Soares, bigodinho. Alô, Tele! Bota a ponta, Tele! Ele falava, estrela tem ponta, Tele! Mesa de você tem ponta, Tele, você não tem ponta na seleção, Tele. Porque o Tele tinha, naquele ano, abdicado do ponto direito. Ele fez aquele quarteto mágico, tirou o ponto direito, né, para encaixar Toninho, Cerezo, Falcão, Zico, Sócrates, e Éder na esquerda, mas na direita não tinha ponta. Até o Renato Portaluppi participou de um programa, ei, você da galera, pede ponta aí, né? E era pelo orelhão essa matéria, que foi aí a base da matéria. Os orelhões estão acabando, então o Zé da Galera não vai ter mais também. É isso, Jô, já se foi, o Zé da Galera também. E por último, o orelhão também está indo embora, Antônio Carlos. Ficamos nós aqui, por enquanto, contando essas histórias para os mais novos entenderem como é que funcionava a coisa. Você lembra, Carlos? Você já passou, não sei se você passou por isso ou se lembra, o repórter de campo falar pelo orelhão, porque dentro de vários estádios tinha telefone. Tinha orelhão. Tinha um estádio, tinha orelhão atrás do gol, né? Os repórteres usavam lá para mandar matéria. Tinha dentro não tinha sala de entrevistas, né? Imprensa. Então, sala de imprensa, bem. E aí os orelhões eram, nossa, a gente viajava, Nicolini, pela Rádio Clube Bandeirantes para o jogo de domingo. Naquele tempo os jogos eram sempre domingo à tarde. Então tinha o Parado dos Esportes, sábado ainda, todo, né? O programa está no ar ainda hoje pelo Web Rádio, criado pelo mestre Alberto Simões, 61 anos no ar, de maneira ininterrupta. Aí o programa, aí ficava um fazendo o programa no sábado, e a equipe que viajava parava em algum canto, em algum posto de gasolina, ia no orelhão e entrava com informações, ligava para a rádio e falava a respeito. O orelhão fez parte da nossa vida. Opa, e como? Eu, quando cheguei aqui em Taubaté em 1995, ligava aos domingos em casa, em São Manuel, para falar com o papai e com a mamãe, pelo orelhão, porque domingo era mais barato ligar e cobrar, viu, Antônio Carlos? Interurbano, né, Nicolini? Você botava a ficha, ela fazia glup, 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 glup. Você nem falava, oi mãe, tudo bem? Acabou, né? Muito legal. É isso. Muito bom. Depois das histórias do orelhão, vamos contar a história de Taubaté e São José, que jogam hoje. O Taubaté abrindo a rodada 3 da tarde na Rua Javari, onde já estivemos juntos lá, meu querido Antônio Carlos, estádio Conde Rodolfo Crespi, Juventus e Taubaté. 3 da tarde abre a rodada. O São José fecha a rodada às 8 da noite. Às 8 da noite, um deles, o de São José, joga no estádio Prefeito Jurati, em Osasco. Osasco tradicionalíssimo, todas as equipes do Vale já jogaram muito lá. Jogo marcado para as 8 da noite, Osasco e São José. E aí, Antônio Carlos, como é que chegam as equipes para essa quarta rodada? O Osasco que tem 3 times agora, né? Porque o Osasco aí que chegou é um time novo, é um time que era o Oeste.
né? Ele foi para Osasco agora, até brinco, o nome dele é Osasco Sporting, eu o chamo de Osasco Shopping, né? Porque é um shopping de time, muda para cá, muda para lá, não tem nenhuma identificação com a cidade. Osasco já não liga muito para os times da cidade, Nicolino, porque ali, pertinho de São Paulo, o pessoal quer mesmo torcer para Palmeiras, Santos, Corinthians, São Paulo, né? Não liga tanto assim de acompanhar as coisas do Osasco. Osasco teve o Audax Osasco, vice-campeão paulista, com Fernando Diniz de técnico contra o Santos em 2016, e só, né? Então lá tem o Grêmio Osasco, Osasco Audax e agora o Osasco Shopping, que está aí disputando o campeonato. Os outros times estão na Série A4, Bezinha, então dá para o Osasco utilizar o José Liberati antes dos outros times, o estádio da municipalidade. Então vamos ver o que acontece. E o São José à noite, fechando a rodada, conforme você disse, beirando uma crise, precisa da vitória hoje de qualquer maneira. Aquela velha história, hoje o pessoal fala 0-0, não existe, né? Então tem que ganhar o jogo, que seja de 1-0, o técnico tem que fazer alterações, tem que procurar achar uma melhor forma desse time jogar, arrumar, porque o São José até agora não jogou nada no campeonato, não à toa está sendo cobrado aí, tem uma vitória, 2 derrotas, perdeu em casa para o Juventus na última rodada, jogando muito mal, com jogadores abaixo da média. Então vamos ver as mudanças que o técnico Marcelo Marelo deverá, obrigatoriamente tem que fazer para iniciar o jogo, esquema de jogo, o que pode ser feito para que o time seja mais competitivo. O Taubaté pega esse Juventus, Nicolini, que eu vi jogar contra o São José e me agradou profundamente. O time que vinha de tomar uma goleada de 5 da Ferroviária, pegou o São José e não se acovardou, não. Esperava-se agora o Juventus ficar atrás, falou, opa, na casa dos homens, nada, atacou o São José desde o começo. Perder de pouco. Atacou o São José desde o começo, uma linha ofensiva com 3-4, marcação, pressão na saída de bola. Não sei se fará isso hoje novamente, lá contra o Taubaté, em seu estádio. Até porque o tempo tá bom, né? Quando tá muito calorão, 3 da tarde, os times se resguardam um pouco. Hoje a temperatura está amena, acho que vai continuar assim, dá para jogar às 3 da tarde. No novo gramado sintético lá da Rua Javari, o Juventus sempre leva uma boa torcida. A torcida do Juventus tem sido muito participativa ao longo dos últimos anos, e jogar lá na Rua Javari, no Conde Rodolfo, é sempre um prazer. Quarta-feira, né? 3 da tarde, só aposentado, né? Vai Não, estar mas cheio torcida. de aposentado. O pessoal que está de férias de escola ainda, Então vai, o Juventus sempre tem uma boa torcida. Vai ter a torcida do Taubaté, o pessoal que vai apoiar, logicamente, e vamos ver o jogo. Taubaté, Nicolini, sabe que é o seguinte, ele só empatou no campeonato, mas foram 2 jogos fora. O resultado ruim foi empatar em casa com o Osasco, mas acabou não sendo tão ruim, porque ele perdeu o jogo, foi buscar o empate no final. Cada jogo do Taubaté tem uma história diferente. E hoje aquele negócio, empatar com o Juventus na Rua Javari, dentro de uma lógica... Como é que é? Cada jogo do Taubaté tem uma história de final de jogo. No primeiro jogo, anularam o gol legítimo no final. No segundo jogo, ele achou o empate no final. Empatou no terceiro jogo, ele tomou o empate no final. Tomou o empate no final. No final. Tem que se arrumar aí pro final do jogo para ver o que acontece. E que a juizada, o juizão também não tire um gol legítimo como foi do Taubaté lá em Sertãozinho. Então hoje, Nicolino, um novo empate do Taubaté. Aí você vai olhar, mano, de novo, o time só empata, não vai para lugar nenhum. Mas se você empatar com o Juventus, que vem de uma boa vitória fora de casa sobre o São José na Rua Javari, não deixa de ser um bom resultado. Tem que construir a classificação em casa. Porque se você perde um jogo em casa igual o São José, você obrigatoriamente tem que ganhar um jogo fora. Você tem que recuperar esses 3 pontos, que é o caso hoje contra o Osasco. Tem que ganhar. O Taubaté, se empata hoje, vai a 4 pontos, e aí pega a Ferroviária em casa no sábado, aí não tem caminho, tem que ganhar, porque daí já não dá mais para ficar marcando passo. Agora é claro que tem que jogar para ganhar. Então você tem que ter aquela ideia, vou lá para buscar a vitória. Se não der, o empate é melhor do que a derrota. Então o Taubaté deve pegar um time muito animado hoje, que se recuperou no campeonato, que é o Juventus, um time que mostrou competência, um bom meio-campo no jogo contra o São José, e o Taubaté que não vem jogando mal, não, vem fazendo bons jogos sob o comando do Diego Coelho, não está levando sorte aí na reta final. Poderia perfeitamente, o Taubaté está com 7 pontos na competição, liderando, mas não está. Então tem que, entre o que poderia e o que está, na realidade, tem uma diferença. Então o Taubaté hoje sabe dessa dificuldade. Jogando fora, é diferente a vida do Taubaté hoje quanto o São José. O empate para o Taubaté não é ruim, porque pega um time que acabou de ganhar e está animado. O empate para o São José é ruim,
porque ele vem de derrota em casa e precisa se recuperar, e não está jogando bem. E o Osasco também vem de 3 empates, a exemplo do Taubaté, só empatou na competição. O campeonato ainda está incerto, Nicolini, tem aquela bagunça ainda, daqui a pouco um se destaca, o Linense é surpresa por enquanto ali na frente, o 15 de Piracicaba é surpresa lá embaixo, daqui a pouco a gente vê exatamente qual garrafa que o time vai ter para vender, se é garrafa cheia ou se é garrafa vazia. Vamos esperar mais 1, 2 rodadas para essas definições, mas que a gente já viu o São José jogando mal e precisando se recuperar, isso é inquestionável. Ó, já vou deixar tarefa para você. Segunda-feira a gente canta a bola os favoritos pro acesso e pro rebaixamento, tá bom? 5 rodadas, aí não tem chororô, tá? Já anota na caderneta aí. Tá. Ó, sim. A previsão é uma coisa, né? O fato é outro, mas vamos lá. Quarta rodada, além dos jogos dos times da região, tem Sertãozinho e Grêmio Prudente, São Bento e Monte Azul. Olho nesse jogo em Sorocaba. Votuporanguense e Santo André. Nicolini. Linense e Ituano no Gilbertão. Pois não, Antônio Carlos? São Bento e Monte Azul, 2 times que trocaram de técnico. São Bento mandou embora o Fabiano Carneiro, e o Monte Azul, técnico, que eu não lembro quem era, lá pediu as contas. Então, tem diferença aí para os 2 times. Aí. Novidades hoje. Bom registro. Para fechar, Ferroviária e Inter de Limeira, clássico na Fonte Luminosa, 15 de Piracicaba e Água Santa, no velho Barão da Serra Negra, às 8 da noite. É o campo do 15, lá ainda tem alambrado, viu, Antônio Carmo? É bacana, as cabines apertadas, uma escada grande para você chegar lá em cima, e aquela grande arquibancada do outro lado. 15 que virou SAF vai mudar, vai ter o estádio lá, ainda é da prefeitura também, não é todo do 15, né? Eles vão mexer lá e vão fazer o 15 com essa SAF, com a promessa de um bom investimento para crescer muito mais aí ao longo dos últimos anos. Todo mundo que vira SAF tem esse objetivo, nem todo mundo alcança, mas vamos aguardando aí. Ó, para fechar então, 2 histórias de orelhão que os nossos companheiros me mandaram aqui, 2 velhos perdigueiros da notícia. Só repórter 40 a mais, 50 a mais que sabe disso, viu, Antônio? Por aí, de orelhão atrás do gol. É. O João Carlos Salgado, lá em Pinda, grande João Carlos, grande repórter, fizemos muitas jornadas, ele fala assim, ó, fiz muita reportagem no orelhão, no Pacaembu tinha um que a gente ligava para a rádio para ver se estava chegando o TX e o RX. Também tem isso. Boa. O Sidney Barbosa, que é o aniversariante do dia, a quem a gente manda um grande abraço, colhendo mais uma abobrinha na horta da vida. Parabéns ao Sidney Barbosa, grande acetiano, grande repórter, que fala quantas coberturas pelo orelhão. Não tem jeito, Antônio Carlos. Repórter que passou no século passado pelo campo, falou no orelhão, viu? Falou, abraço, parabéns aí ao Sidney Barbosa, esta lenda do rádio esportivo taubatiano do Vale do Paraíba, ao João Carlos, da safra mais nova, mas também já pegou esse aí. TX e RX também para os mais jovens, né? TX era a transmissão, RX era o retorno. O João é mais ou menos, né? Mais ou menos, vai. Mais novo? Mais ou menos. Tá no meio. Mais novo, mas... E o TX era a transmissão e o RX era o retorno. Aí o pessoal ligava, falava com a rádio lá do estado sem ter retorno nenhum. Se tiver me ouvindo, dá um corte na música. Se não tiver, dá 2, né? É a mesma coisa de que se chover de tarde, o jogo é de manhã. É por aí. É isso. Boa, Antônio Carmo. Muito bom. Rodada do campeonato. Vamos acompanhar hoje a 4ª rodada da Série A2. Paulistão começou ontem, Antônio Carlos. Deixa eu mandar aqui abraço para os palmeirenses. Dr. Benedito do Espírito Santo, grande reumatologista de Taubaté, foi cátedra da Unital, grande doutor Benedito do Espírito Santo. Ó, é bom ser amigo de reumatologista nessa altura do nosso campeonato, tá, Antônio Carlos? Virou e mexeu, já sabe. Tem que cuidar das coisas do joelho, que começa a inchar, é coisa de louco. Um abraço para o doutor Benedito e um abraço também para o Ivo Soares Júnior do Continental, aqui em Taubaté, que o Dino Machado jura que jogou com ele no meio-campo. Eu só acredito vendo, tá bom, Antônio Carmo? Tá bom, mas acabou, já falamos do Palmeiras. Vamos passar para a rodada seguinte, então. Fica só para os abraços, né? São 2 palmeirenses, pô, por isso que eu falei, já passavam embora. Nada! O Antônio Carmo anotou a placa então, do caminhão. Acho mais 2, mas... Aqui, ó. A melhor que eu vi aqui, ó.
O Diego Coelho do Taubaté tem mais coelho na cartola do que o Abel Ferreira no Palmeiras, disse o João Carlos aqui, mandou bem. 4-0 para o Novo Horizontino, fora o baile ontem. E aí, Antônio Carmo? A maior derrota da era Abel, todo mundo sabe disso, né? Ele tinha perdido jogos de 3-0, de 4-2, nunca de 4 gols de diferença, desde 2015, quando tomou 5-1 do Chapecoense, e 2013, quando tomou 6-2 do Mirassol, o Palmeiras não caía de 4, como caiu ontem, né? E não tem desculpa, Nicolino, o goleiro era o reserva, botou o reserva que quis, mexeu na zaga, não tá todo... Não. A zaga, o time começou com a zaga titular. Esse Murilo, que chegou muito bem hoje, fala pra você, viu, olha, o Ditão do Corinthians nos anos 60 estava melhor. Então, o time não tem reclamação. Eu tive que poupar esse, Vitor Roque não pôde jogar, outro, não interessa. Interessa é que o Novo Horizontino é um time da Série B, tá na Série A1 do Paulista, mas é de Série B. E o Palmeiras, naquela velha história, tem uma folha de pagamento, Nicolino, mas gigantescamente maior do que a folha do Novo Horizontino, e que você viu aí... O Nicolino é muito maior. Muito maior, dando trabalho para o Santos, mas já se recuperando contra o Guarani e ganhando do Primavera. Mas ontem, 3 gols do Robson, que é o artilheiro do campeonato, veterano já, 6 gols na competição, né? E o Palmeiras, ridículo, grotesco, caricato, estapafúrdio, gostava de dizer, Haroldo Fernandes, o locutor da antiga Rádio Tupi, um jogo, não tem desculpa, foi vergonha pura. Você pega assim, primeira rodada, São Paulo toma 3-0 do Mirassol, segunda rodada, Corinthians toma 3-0 do Red Bull Bragantino, terceira rodada, o Palmeiras toma de 4-0. Os grandes estão penando, mas não dá. Você pega assim os times... pensei que você ia falar que o Santos ia apanhar do Corinthians amanhã de goleada, pô. Só falta isso agora. Tá faltando. Não, mas é clássico, tá precisando pegar um time menor, né? Mas não tem desculpa, Nicolas, não tem desculpa, não tem o que falar. Teve 70% de posse de bola, não chutou pro gol. Tem alguns jogadores, esse Luigi que entra, aquele Riquelme, pode, a molecada, não é porque é da base que você pode passar para frente, não tem a menor condição de ficar jogando. E alguns jogadores veteranos aí, o Piquerez, caiu demais de produção, o Murilo e tal. Os 2 laterais direitos são fracos, o Jai e o Kelvin, não conseguem render. O Palmeiras tem problemas, não vai ter um ano fácil, não. Pode dar um jeito de contratar mais uns 4 bons jogadores, e a hora que tiver o time inteiro, o Paulinho voltar, sem dúvida alguma, o Lucas Evangelista, vai ter um time mais forte, mas tem que contratar, tem que trazer pelo menos mais uns 3 bons jogadores. Volta, diz que eu vi uma matéria com ele aí, diz que já está recuperado, está naquela fase final. Aí vai voltar mesmo, daí tem que jogar e ver. Se machucar de novo, esquece, que daí vira um jogador aí que só fica quebrado e acabou. Mas parece que está tudo bem. E tem que resolver. Tomar de 4-0 do Novo Horizontino não tem desculpa. Não adianta falar, sabe o que é? Teve um pênalti quando estava 1-0 para o Novo Horizontino, que o juiz não deu, teve uma falha do outro, não interessa. Não pode tomar de 4, pode perder, perdeu de 1-0, não deu certo, 2, tá bom, acontece. Mas um vexame desse aí não pode passar incólume, não pode passar, tudo bem, gente, vamos lá, não vai chegar e vamos treinar, não. Tem que chegar, botar todo mundo sentadinho no vestiário lá, cadê, tem que chegar o diretor de futebol, tem que chegar o presidente, falar, o que tá vendo aí, que palhaçada é essa daí? O que vocês estão querendo? Tem que ser, não pode ser assim não, uma derrota vexatória. Olha, ficou feio pro Palmeiras, tomou 4-0 do Novo Horizontino. Hoje tem Noroeste Capivariano, tem o clássico São Paulo e Portuguesa no Morumbis, tem Mirassol e Red Bull. A Ponte Preta joga sua crise contra o São Bernardo no Majestoso. Amanhã, 3 jogos completam a rodada. E esses jogos de hoje aí, Carmo? Agora é cada um buscando o seu espaço aí, Nicolas, vendo o que consegue fazer, né, buscando recuperação, como é o caso do Noroeste. São Paulo, para se afirmar, ganhou do São Bernardo, empatou com o Corinthians, hoje contra a Portuguesa, jogando no Morumbi, tem que ganhar, é a obrigação dele. O Red Bull leva toda a sua pompa para pegar o Mirassol, que saiu para 2 jogos e perdeu os 2 depois de ter estreado goleando São Paulo. E aí o Red Bull, que agora manda no futebol paulista aí, time do Wagner Mancini, com 9 pontos, você citou domingo, goleou Botafogo usando time reserva. Será que é isso? E a Ponte Preta, que está numa crise, se perder hoje do São Bernardo em casa, você já pode colocar a Ponte mais um que vai cair, e aí cai técnico, cai todo mundo, está sem time, sem nada. Vamos esperar para a gente conferir essa rodada aí. Muito bom, Antônio Carmo. Abraçando o Chico de Paula, mais um repórter do Tempo do Orelhão que nos acompanha, e abraçando também o Fernando Ito, grande artista plástico,
tá em recuperação aí, teve um probleminha de saúde, pisou na cobra, a cobra picou. Meu amigo, isso é complicadíssimo, mas já tá bem, perigoso. tá se recuperando e tá ligado com a gente. É gente da melhor qualidade, é só audiência qualificada, meu querido Antônio Carmo, aqui no Bate-Papo, para saber da copinha. Quem tiver de boa pode ir pro Joaquinzão hoje. Leva 1 quilo de alimento para ajudar o Fundo Social. Não é obrigado, mas ajuda. Grêmio e Cruzeiro. Bom jogo, 9h30 da noite, sob as luzes isso que eu ia falar. do estádio Joaquim de Moraes Filho, hein? Eu ia falar, é muito tarde, né? É que é um jogo só, não tem tantos jogos. Podia colocar o jogo 7 da noite, facilitar. Porque não tem um apelo de torcida, né, Nicolás? Não tem. TV, claro. Não tem apelo de torcida. Não tem torcida do Grêmio e do Cruzeiro para colocar 1.000 torcedores lá no Joaquinzão. Então vai ser um público pequeno, que é normal, porque são dois times que não são daqui. E 9h30 da noite, ainda aquele que gosta do, vou ver essa molecada jogar, mas 9h30 não, aí não vai. Bom, mas é um jogo de dois times que fazem grande campanha, o que passar vai muito forte para a final, aguardará amanhã o vencedor de São Paulo e Ibrachina, grande surpresa do campeonato. Será que o Ibrachina vai quebrar essa escrita, né? Falei aqui outro dia, desde 2006 um time pequeno não ganha a Copinha. Antigamente era a todo momento, Marília, Paulista, Santo André, Nacional, Juventus, todo mundo ganhava. Desde 2006 não tem um pequeno ganhando, os grandes passaram a jogar com mais seriedade. Vamos ver aí o que acontece para a reta final, para ver os dois times, hoje um, amanhã mais um, e domingo a decisão. É isso, dia 25, dia de aniversário do São Paulo, decisão no estádio Paulo Machado de Carvalho, Pacaembu. É a tradição que manda na Copa São Paulo de Futebol Juniores. O jogo do São Paulo amanhã ficou definido então por um Morumbi. O São Paulo vai jogar em casa contra o Ibrachina. Jogar em casa? Né? A federação colocou o jogo no Morumbi, eu acho bacana, um estádio com todas as condições. Normal. Pode receber público. O São Paulo joga hoje contra a Portuguesa. Então amanhã pode jogar lá e vai ter torcida, vai ter gente sim no Morumbi. Vai ver a molecada, que o São Paulo vai precisar dessa molecada, viu, Antônio Carlos? Escreve aí, viu? E tá bem, viu? O time de São Paulo, o time juniores, foi campeão da Copinha o ano passado, quando surgiu aquele Rian Francisco, que foi pro profissional, mas daí se lesionou gravemente, está afastado, teve um problema sério na contusão, já faz bem uns 6 meses que não joga, o menino de 18 anos, apareceu bem, apareceram mais uns 2, e depois o São Paulo, ele foi vice-campeão paulista, já vendeu o menino? Mas tá já vendeu, machucado mesmo? Não, o Rayan tá se recuperando. Tá. Mas os outros aí, assim, teve alguns 2 ou 3 que já foi todo mundo vendido. E o São Paulo depois ele foi finalista do Campeonato Paulista. O Casares foi embora, foi impeachmentado. Tchau. Ficou para ele, né? Tchau. Sexta-feira tiraram ele lá. Segundo impeachment aí dos clubes grandes em São Paulo em menos de um ano, né? O Corinthians o ano passado e agora o São Paulo. O São Paulo estava, só para fechar, Nicolino, foi vice-campeão paulista, perdeu nos pênaltis para o Santos o título e foi campeão da Copa do Brasil, eu acho. Também, não sei se foi sub-17, sub-20. Então, o São Paulo fechou o ano passado com boas conquistas com a sua categoria de base. Isso que você falou. Antigamente, os menudos do Morumbi, os garotos de Cotia davam conta, né? Como no Santos também. Precisava, pegava na base. Quem tem feito isso ultimamente é o Palmeiras, mas não sei se vai continuar. Então o São Paulo vai ter que fazer isso mesmo, e está muito bem na base, favorito para passar pelo Ibrachina. O Ibrachina é a grande surpresa, eliminou o Atlético Mineiro, o Inter, o Palmeiras. É um time bobo, não falei deles aqui antes do jogo. É um time que já disputa há um bom tempo o Paulista, né, sempre com bons resultados. Tem bola para encarar o São Paulo amanhã, mas acho que o São Paulo passa e para mim é o favorito para ganhar o campeonato. Vamos esperar para ver. Vamos ficar de olho. Champions League, meu querido Antônio Carmo. Bodogrim, tum. Bodogrim, tum. Você viu? Eu falei pra você, Bodogrim. Bodogrim ontem passou o City na farinha e no ovo, meu amigo. A milanesa. 3-1 pro Bodogrim. É mais ou menos como o América de Rio Preto ganhar do Corinthians, Antônio Carmo. Sabe assim? É nesse naipe a conversa lá na Champions, tá? O Bodoglim, ele não tinha ganho um jogo ainda, City, né? Acho que paga o Bodoglim inteiro. Entendeu? Olha, coluna 1. E foi zebra, Antônio Carmo. E foi na casa do Haaland, na Noruega, né?
E o Haaland lá, e a Noruega vai disputar o Mundial, a Copa do Mundo, tá todo mundo com medo aí do time norueguês. O City já vinha de derrota no campeonato inglês. Falei pra você, faz uns 2 anos que o City com o Guardiola não jogam bola. Engano, ganha uma coisinha aqui, outra ali. O ano passado, acho que eles disputaram 6 competições, perderam todas. Tá, não tá assim essas coisas não. E o Bodo Glimt, que precisava da vitória, foi lá e sapecou esses 3-1 em cima do Manchester City, ganhando seu primeiro jogo na competição e querendo ainda fechar com chances de classificação. Faltam 2 rodadas só, né, para terminar esta fase aí da Champions. E aí, meu amigo, tem time que tá ficando para trás aí. O Arsenal tá impossível, né? Classificadíssimo. Ontem ganhou da Inter em Milão, 3-1. Gabriel Jesus faz jogo. Gabriel Jesus fez 2 gols. Tá bem, tá tudo dando certo lá pro Arsenal. Real Madrid, hein? 6-1 em cima do Mônaco. O Mônaco pagou Vinícius pelo que não Júnior fez. Deitou. Contra o Mônaco, uma beleza, né? Vai fácil. E a grande vitória da rodada foi do Sporting, que ganhou do PSG, atual campeão mundial da Interclubes, campeão da Champions. O Sporting ganhou em casa 2-1. Foi uma festa bonita lá no José Alvalade, estádio do Sporting, ou do Sporting, nesta grande vitória. É isso. Destaque também para a vitória do Tottenham. Conseguiu vitória sobre o Borussia Dortmund, 2-0. Foi a segunda derrota do Dortmund na competição. Hoje tem a sequência da rodada. Vamos ver o Chelsea, que pega o Pafos, meu querido Antônio Carmo. Jogo bom lá na Itália, Juventus e Benfica, um clássico europeu de muita história, e o Bayern de Munique vai jogar na sua arena e vai pegar o glorioso Union Saint-Gilloise, meu querido Antônio Carmo, com o Bayern muito favorito, tá bom? Bastante. O Atalanta, que faz grande campanha, está ali entre os 8, recebe o Atlético de Bilbao. Enfim, os times vão buscando aí a pontuação, classificam-se os 8 primeiros diretamente, depois os outros 16 vão jogar um mata-mata, para depois aí a gente entrar nas oitavas de final. É o segundo ano, né, dessa versão da Champions League. Muito bom. Viu alguma coisa do Australia Open depois que o brasileiro caiu fora ou não? Dá para acompanhar alguma coisa, principalmente agora de manhã, tá tendo jogo. Viu o jogo todo do Djokovic, segunda-feira, né? Mas os favoritos vão passando. O Alcaraz já enfiou 3-0 no jogo de hoje, ganhou de um alemão lá. O Sinner ganhou ontem, são os principais favoritos. Djokovic volta a jogar hoje, 11h30 da noite. Tem um jogo marcado lá contra o Maestrelli italiano, favorito. Vamos ver se vai. Djokovic chegou à sua 100ª vitória no Australia Open na segunda-feira. No feminino, Coco Gauff ganhou. Ontem viu o jogo da Aryna Sabalenka, que ganhou também sem sustos. A japonesa, americana, Naomi Osaka, ganhou também. Segue aí na briga. A Letan, Ostapenko, e por aí vai. Tem muita coisa. Esses torneios, inclusive os grandes lãs, com 128 jogadores, é igual a Copinha, com 128 times, né? As 2, 3 primeiras rodadas é fazer uma limpa ali. Depois, aqueles que se atrapalham, saem no meio do caminho. Rapaz, que derrota dolorida, perdeu aqui, perdeu ali. Mas aí é que você vai peneirando ali para deixar os melhores. Vamos ficar de olho e vamos contando tudo aqui. Amanhã a gente volta, Antônio Carmo. Excelente quarta-feira para você. Até amanhã. Obrigado, Cláudio Nicolino. Um abraço aos amigos todos que nos honram com a audiência aqui no Bate-Papo Esportivo. Uma excelente quarta-feira, hein, gente? Até mais. Agora 8h46. Vamos saber como estão as rodovias e também as estradas que cortam aqui o Vale do Paraíba com o Dino Machado. Dino, no começo, né, do jornal, a gente falou sobre